Olha, para qualquer ator, o desafio é basicamente o mesmo. Como é que se pega aquelas palavras frias impressas num roteiro e transforma numa atuação que pulsa, que tem vida de verdade? É uma verdadeira alquimia. Pois é? Como é que isso acontece? Essa é a grande pergunta, né? Um roteiro, afinal, não é a peça pronta. Ele é só uma planta baixa, um mapa. A jornada para preencher esse mapa com vida, com alma. Esse é o verdadeiro trabalho do artista. E olha só, quem surge com um caminho fascinante para essa jornada é Maria Knebel. Ela não só foi aluna do mestre Stanislavski, como pegou o trabalho dele e foi além, criando um método que, nossa, revolucionou o jeito de encontrar a verdade em cena. Então, vamos entrar na primeira grande sacada dela. A jornada da página para o palco não começa na cabeça, na análise teórica, não. Começa no corpo, com a ação. E essa citação aqui resume a filosofia dela perfeitamente. Quer dizer, em vez de ficar lá sentado numa mesa discutindo o texto por horas a fio, a proposta da Knebel era levanta e vai explorar. A busca pela verdade do personagem é física, é ativa. E o nome disso tudo? Análise-ação. Agora, a parte mais genial e talvez mais contra-intuitiva é a ordem das coisas aqui. Primeiro, a improvisação física. Os atores usam as próprias palavras para viver as situações da peça, para sentir na pele. O texto do autor vem depois. Então, o processo funciona mais ou menos assim. Primeiro, a gente entende a estrutura básica do que acontece na cena. Depois, vem o passo crucial, improvisar aquilo tudo, com ações e palavras que vêm na hora. Só então, quando se volta para o texto original, as palavras do autor deixam de ser só palavras. Elas viram a expressão de uma experiência que o corpo já viveu. Elas ganham peso, ganham verdade. Bom, a gente saiu do trabalho físico, do externo, agora vamos mergulhar no mundo interno que o ator precisa construir. Porque é daí que a ação de verdade nasce, de um lugar bem fundo. O próprio Stanislavski já tinha dado a letra, né? Antes de qualquer palavra sair da boca, uma imagem, uma visão, precisa se formar na mente. A fala vem depois, ela é só a ponta do iceberg. E foi a Knebel que pegou essa ideia e a transformou no que ela chamou de visão. Imagina só, é como se tivesse um filme rolando sem parar na cabeça do personagem. E não são só as cenas da peça, é tudo. O passado, as memórias, os sonhos, os medos. É esse filme interno que alimenta cada momento em cena. E para entender isso na prática, o exemplo do Tolstói é sensacional. Em Guerra e Paz tem uma cena de jogo de cartas devastadora. E o personagem Nikolai Rostov mal abre a boca, mas por dentro a mente dele é um turbilhão. Ele tá ali pensando, por que ele tá fazendo isso comigo? Não é possível que ele queira me destruir. A gente era amigo. Sabe qual é a grande sacada aqui? Esse rio de pensamentos, o monólogo interior, é o motor que a gente não vê, mas que move tudo na performance. É o subtexto vivo que preenche os silêncios e dá profundidade até para a palavra mais banal. É preciso construir esse rio para que o personagem seja completo. Beleza, então a gente já tem esse mundo interno super rico. A pergunta é, como é que isso aparece no corpo? Como o corpo expressa essa verdade sem parecer falso, sem parecer forçado? Olha que exemplo incrível. O ator Khmeliov, para fazer um personagem do Tolstói, ficava o tempo todo estalando os dedos. O pessoal em volta achava graça, mas ele insistiu naquilo até que o gesto se tornou parte dele, se tornou orgânico. E foi esse tique físico que o ajudou a encontrar a alma daquele homem. Ou pense nesse outro caso, uma atriz que precisava chegar em cena exausta. Em vez de só andar curvada e falar baixo, o professor disse pra ela, esquece o cansaço. Imagina, com todos os detalhes, a viagem de 1 hora que a sua personagem acabou de fazer numa carruagem velha, sacolejando. O cansaço que surgiu no corpo dela foi real, porque nasceu da imaginação. Esses dois exemplos mostram pra gente duas ferramentas-chave. A caracterização é isso, a descoberta de como o que tá dentro. A ansiedade, o cansaço, literalmente esculpe o corpo por fora. E o tempo-ritmo é a pulsação do personagem, a velocidade com que ele vive e enxerga o mundo. Tudo isso ditado por essas circunstâncias que foram imaginadas. Certo, mas tudo isso nos leva para um lugar ainda mais importante. O objetivo desse processo todo não é só ser realista. O objetivo é criar arte. E acreditem, a diferença é gigantesca. Essa história da própria Knebel quando ela era estudante é de arrepiar. Num exercício, o professor dela, o gênio Mikhail Chekhov, a fez improvisar que estava presa num elevador. E ele foi narrando a situação com uma urgência, uma tensão. O elevador está descendo, saia, saia rápido. Que o medo dela foi tão, mas tão real, que ela apagou, desmaiou mesmo. E aí vem a parte mais surpreendente. Quando ela acordou, o Chekhov não deu os parabéns. Pelo contrário, ele disse, isso é naturalismo, e um naturalismo grosseiro.
O desmaio foi real demais. Foi o corpo reagindo sem controle. A arte, ele explicou, é outra coisa. É ter o controle criativo para moldar a emoção. É sentir a alegria de criar. E essa frase do Chekhov para ela é o resumo de tudo. A arte não é um espelho da vida, ela não copia. A imaginação do artista é como uma abelha. Ela coleta o néctar de todas as experiências, vividas, lidas, ouvidas, e transforma isso em algo completamente novo, o mel da criação. E com isso a gente chega no coração do legado da Maria Knebel, que vai muito além de uma técnica. É quase uma filosofia de vida, sabe? E de arte. A trajetória dela mesma não foi nada fácil. Quando era jovem e confessou o sonho de ser atriz, o próprio pai levou até um espelho e fez essa pergunta devastadora. Uma crueldade que poderia ter acabado com qualquer um. Mas o que aconteceu foi justamente o contrário. Dizem que com o passar dos anos, Maria Knebel parecia rejuvenescer. A dedicação total à arte, ao seu trabalho interior, irradiava uma luz tão forte que simplesmente transcendia qualquer aparência. Ela se tornou a prova viva do que ensinava. No fim das contas, tudo volta para essa máxima do Stanislavski, que a Knebel levou como um mantra por toda a vida. O foco não é usar a arte para se exibir, para o próprio ego. É o oposto. É se colocar a serviço de algo muito maior. A arte que existe dentro da gente. Isso tudo deixa a gente com uma reflexão final, né? A gente falou de teatro o tempo todo, mas será que essa lição não vale para tudo? Em que outras áreas da vida a verdade que a gente mostra para o mundo não é, no fundo, um reflexo direto do quão rico ou do quão pobre é esse nosso filme interior?